Olá pessoal, todo mundo me escuta? Deem um ok aqui, por favor. Som ok, eu estava com eco, agora eu fechei o meu browser, ok. Muito bem, então tá. Boa tarde para quem não me conhece, sou o Alexandre aqui da Focalize. Eu estou entrando ao vivo para mostrar para vocês como é que estão as operações dos robôs hoje. Nós tivemos uma movimentação boa no mini índice e não tão boa no dólar. Então vamos olhar primeiro para ruim, que foi o dólar. Ele fez uma venda em dois contratos de dólar às 9 e... Vou pegar o histórico aqui. Dos deals. 9h30 da manhã, 9h28 na verdade, vendeu, deu stop, depois vendeu de novo, deu stop e parou de operar. Não porque tem algum controle, mas porque não deu mais nenhum sinal de entrada. Ele identificou que o mercado não está em tendência e acabou não executando mais entradas no dólar. Já no mini índice, aqui foi diferente. Aqui nós tivemos, deixa eu abrir para vocês a tela aqui. No mini índice nós tivemos um gain numa venda, não numa compra, houve uma compra e aqui então foi o gain. Depois nós tivemos, deixa eu filtrar aqui por ativo, vai ficar mais fácil. Nós tivemos então hoje no índice só gain, né? Deu R$924 de operações no índice, o que já está de bom tamanho para um dia difícil de mercado como hoje. Tá, então essas são as operações até agora. A gente teve 920 de lucro no mini índice e no dólar nós tivemos um prejuízo de 255. Tá, então a diferença aqui dá em torno de R$700, 600 alguma coisa, 700. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona o laboratório Focalize. Tá? Por quê? Porque vocês estão vendo os robôs operando, mas o pessoal tem perguntado muito sobre mais detalhes do robô. Querem saber um pouco mais de como é que está funcionando essa questão dos robôs. E eu queria então trazer para vocês como é que a gente chega até um robô operando. Então, como é que funciona? Primeiro, nós temos uma ideia, né? A gente acredita, por exemplo, eu quero fazer um robô que analisa discrepâncias de mercado, como movimentos esticados, e eu quero então, calculando esse movimento, eu quero que o robô identifique para mim pontos de entrada e pontos de saída. Tá? Para isso a gente fez o que? A gente tem então uma codificação, vou lá, codifico essas instruções na linguagem dos robôs, só que a gente tem que testar isso. Então, para testar, a gente utiliza uma série de critérios que vão fazer com que o próprio robô nos dê resultados diferentes e esses resultados nos permitam então fazer uma escolha de qual deles nós vamos utilizar. Então, por exemplo, eu estou mesmo testando aqui, deixa eu passar para essa tela, aqui, maximizar um pouquinho. Aqui eu estou testando numa conta de demonstração. Isso é interessante, a gente faz todos os testes em contas de demonstração, tá? Onde não tem dinheiro de verdade. Eu estou rodando aqui então uma simulação, que até está no meio. Eu estou pegando uma simulação que eu já comecei a rodar há algum tempo atrás, onde eu coloquei o que? Eu peguei a minha estratégia e ela já está funcionando, já está dando lucro, já está operando em dinheiro real, e eu comecei a testar novas características nela para ver se eu consigo melhorar o desempenho, seja dando mais dinheiro,
acertando mais, seja diminuindo drawdown, seja me expondo menos ao risco. Então o que eu estou testando nesse momento? Eu peguei agora essa estratégia e configurei dentro dela, além de todos os parâmetros que já existiam nela, eu configurei agora o seguinte: eu quero que o sistema diga para mim o que é melhor, eu parar de operar se eu tiver um lucro máximo por contrato durante o dia, ou se eu devo parar de operar se eu tive uma perda máxima por contrato por dia. Então, por exemplo, eu disse para ele: simula para mim um ganho por contrato de R$20 até R$300 por dia, indo de 5 em 5 reais. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai executar a estratégia e vai ver. Se sair quando der R$20 de lucro, o que vai acontecer? Ele registra os resultados. Se sair com 25, registra. Com 30, registra. E vai até 300. Da mesma forma, ele vai pegar no lucro que eu falei agora, da mesma forma ele vai pegar a perda máxima, ou seja, o prejuízo máximo. Então, se perdeu R$20 por dia por contrato, ele para de operar. Se perder 25, se perder 30, ele vai até R$100, que foi o que eu estabeleci para ele testar. Além disso, deixa eu aumentar que vocês não viram aqui, ó. Aqui é o final, tá? 300 e 100. Além disso, o que eu já testei em outros momentos é o custo por operação. Então, se eu tiver um custo de R$3 por contrato, de R$1 por contrato, tudo isso eu testei aqui. Se eu opero somente a partir de alguma distância dos preços com relação à média, aqui eu estou testando também se eu incorporo no meu stop gain, stop loss, a distância do disparo quando eu estou utilizando uma ordem stop, quer dizer, uma ordem start, né? Ordem start é o conceito que a gente usa aqui no Brasil, mas na nomenclatura MetaTrader isso se chama ordem stop, tá? Então, todos esses parâmetros eu ponho para ele testar e ele vai me dar alguns resultados. Nesse caso aqui, o resultado está acontecendo, a simulação está acontecendo. O próprio algoritmo genético do MetaTrader descobriu para mim que ele vai precisar de 1.280 passagens para poder me dar algum resultado. Sendo que todo o meu teste, aqui ó, eu coloquei para ele 1938 combinações ele está fazendo neste momento. Para cada uma das 1938 combinações, ele está simulando e está me dando resultados. Tá? Então aqui é o resultado real, online no caso. Né? Eu vou ordenar pela coluna resultado. Ó, e até o momento ele me deu o seguinte: isso aqui é um ranking que eu configurei para que ele me apresentasse, tá? Ele é montado aí através de alguns parâmetros de resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, o que ele encontrou até o exato momento foi um lucro de R$ 18.745, executando 442 trades, com um Profit Factor de 1.4, o Payoff esperado de 42. Aqui é muito importante, drawdown máximo 5% do capital, excelente esse drawdown. E quais foram os parâmetros que ele identificou para mim? Que o melhor parâmetro a ser utilizado para mim chegar nesses resultados é que a minha saída variável, ela é... Alguém na porta lá. Só um segundo, pessoal, eu já volto aqui. Só um pouquinho. Eu vejo, eu procuro, deixa. Me deem só um segundo que eu já vou voltar aqui.
Estou de volta aqui, pessoal. Desculpem o contratempo. Vamos ver aqui, o som tá ok, tá? Não tinha fechado ele, deixei o microfone aberto. Muito bem. Então, eu estava falando para vocês o seguinte. Aqui, nesse resultado, o que o simulador me disse? Que o melhor parâmetro para mim executar uma saída é falso, ou seja, a saída variável é um dos outros parâmetros que eu coloquei aqui no meu input, que é o que? É se eu coloco, se eu vou utilizar alguma saída antes do meu stop gain ou stop loss. Por exemplo, entrei no trade e o mercado virou. O mercado deu um sinal de que, ao invés de subir, que era o que eu estava acreditando, ele dá um sinal de queda. Então eu tenho aqui mecanismos que me façam encerrar o trade antes de atingir os parâmetros inicialmente propostos. E que ele está me dizendo que não, nesse caso aqui eu não devo fazer saída antecipada, tá? Então eu devo ficar até o final. Outra questão, está me dizendo que se eu operar com lucro máximo de R$ 85 por contrato, é o melhor parâmetro, e no máximo R$ 95 por contrato, por dia. Tá? Então o que é interessante? Eu estava simulando sem esses parâmetros aqui, e eu chegava ali a um resultado de 14, 15 mil reais nesse cenário. Quando eu coloquei o limite de lucro e o limite de perda, de prejuízo no caso, ele me deu resultados favoráveis. Então, antes eu fazia em torno de 550 trades, 560 trades nesse período, ele está me dizendo que se eu operar menos, ou seja, se eu operar 440, 550 menos os 440, eu vou ficar uns 110 trades sem operar, mesmo que tenha dado sinal. Ele está me dizendo então que os resultados seriam melhores do que antes. Tá, isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente está constantemente rodando cenários dos mais diversos. Isso aqui é somente um dos testes. Ele até acabou aqui, ó. Acabou de executar. Então o que eu estou mostrando para vocês realmente foi o melhor cenário que ele encontrou. Deixa eu ver se não tem algum outro. Não, é esse aqui mesmo. Então a gente passa o tempo inteiro desenvolvendo novas regras e colocando elas em teste. Quando a gente coloca em teste e descobre que alguma delas melhora os resultados de algum sistema, o que a gente faz? A gente pega incorpora isso no modelo e coloca para rodar em ambiente real com dinheiro de mentira. Tá? Essa conta aqui, no caso, ela tem 100 mil reais fictícios. Eu incorporo essas alterações ao robô original e ponho ele para ficar rodando. Se ele rodar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e confirmar esse resultado, a gente incorpora isso no robô que vai para a produção. Tá? Então esse é um dos testes que está sendo feito, mas a gente testa uma montoeira de parâmetros, que eu vou mostrar para você só alguns deles. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, tamanho do lote. Eu quero saber qual é o melhor stop gain, qual é o melhor stop loss, qual é o melhor time frame para mim utilizar, qual é o melhor tipo de ordem, se eu vou usar uma ordem no fechamento do candle que configurou o sinal de entrada, se eu vou fazer uma ordem start, se eu vou fazer uma ordem limit, qual é o período da banda de Bollinger, qual é o deslocamento dessa banda com relação a dias anteriores, qual é a standard deviation que eu vou usar na banda, se eu faço saída antecipada, se eu incorporo a distância do preço de disparo para o preço do sinal, percentual de distância da média. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são testes que a gente faz e que nos faz descobrir quais são os melhores critérios para colocar um robô em produção. Outra coisa que eu falei ali de banda de Bollinger, a gente testa, por exemplo,
Será que é interessante eu operar um sinal que fica andando, vende quando encosta na banda superior e recompra na inferior, ou compra aqui e vende lá em cima? Será que é melhor ele ir somente até a banda do meio? Será que é melhor esperar fechar fora da banda para daí entrar? Então tudo isso são situações que a gente vai testando, e até chegar para vocês o robô tem muito trabalho pela frente, tem muito teste para ser feito. E até aproveitando aqui a pergunta do Hulk, se não seria legal, antes de rodar na conta demonstração, fazer um teste para frente? Com certeza, Hulk. O que a gente faz? Eu estou rodando aqui esse robô. Pela primeira vez eu estou fazendo o teste dos limites de ganho e de perda diários. Tá? O que eu faço a primeira vez? Eu rodo sem outros parâmetros para ver se aquela ideia ela tem algum fundamento sozinha. Se passou pelo teste sem teste para frente, se ela passou assim, eu sei que a ideia tem um certo fundamento, e aí eu vou fazer o refinamento dela. O que é o refinamento? É fazer teste para frente, é fazer um período maior para trás, é fazer a validação de todos os critérios que a gente leva em consideração para colocar um setup no ar, que não é só o lucro, é sim a quantidade de trades executados, a quantidade de custo operacional que ele gera, a quantidade de acertos, né? Não adianta a gente ter um setup que dá mais dinheiro bruto e realiza 50 trades por dia. Né? Não vai ter ninguém que vai querer utilizar um setup dessa forma. Ninguém não, né? A não ser que a pessoa seja um scalper ou algo parecido. Mas então esse é o teste preliminar, e o que acontece? Muitas vezes a gente olha para o resultado e o resultado fica bom, mas a gente não incorpora porque tem alguma dificuldade técnica. Então, feito isso, agora que eu vejo que esse teste melhorou um pouco a situação anterior, eu vou agora passar para o outro estágio e tentar fazer com que ele coloque todos os critérios focalize em linha, e ele vai ver se o resultado continua sendo interessante. Tá? É assim, a cada 200 ideias que a gente testa, nós tiramos uma que passa por todos os critérios. Então essa aqui, existe ainda assim uma chance de não ser incorporado o lucro máximo por dia, limite de prejuízo por dia, porque talvez não atenda os nossos critérios de qualidade. Tá? Então eu queria só mostrar um pouco para vocês do que a gente vem fazendo e como é que a gente trabalha por trás aí nos bastidores, que vocês não tinham esse entendimento. Vamos voltar aqui para o nosso robô, que já está em produção. Vamos ver o que ele está aprontando para nós. Nada ainda. Ó. O mercado está um saco, né? O mercado tá, vai e volta, mas para o cenário de Search and Destroy, né? O robô está se saindo bem, identifica bem as mudanças os topos e fundos aqui. E o dólar nada ainda, né? O dólar nos aprontou 2 stop e decidiu que não ia mais operar, não ia mais dar sinal. Muito bem. Se vocês não têm pergunta, o Roger está dizendo muito bom, legal, bom que vocês estão gostando. Eu me despeço por enquanto, e qualquer novidade que a gente tem aí nos robôs eu entro ao vivo de novo. Um grande abraço a todos e até mais.